Queridos, o tema da nossa mensagem hoje é a importância de um pai. Então abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 13, versos 55. Obrigada, pastor. Mateus 13, versos 55 e 56. Pode ir? Diz assim, queridos, a palavra de Deus: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Pai, essa é a tua palavra. É a palavra, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração para ministrar ao coração dos pais aqui nessa manhã. Que o Senhor, ó Pai, já prepare cada coração para receber a tua palavra. Que haja cura, Senhor, que haja transformação, que haja refrigério nessa manhã. Que o teu Espírito Santo me capacite, Pai, com uma unção fresca. Que o teu Espírito Santo coloque nos meus lábios nessa manhã as palavras certas. Me dá clareza na explanação, graça, Pai, para compartilhar a tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Filhos, o versículo começa com uma pergunta: não é este o filho do carpinteiro? Quem é esse carpinteiro? José. José, queridos, era um homem de família. José tinha uma família. Então a sua esposa era Maria. Ele tinha Jesus. Jesus não era o seu filho de sangue, mas ele criou José. E a Bíblia nos mostra que sim, José e Maria tiveram outros filhos, e José foi pai de outros filhos, tanto de homens como de mulheres. Por exemplo, ele foi pai de Tiago, de José, de Simão, de Judas. E diz o verso 56 que havia também irmãs, que haviam filhas. Então José era um homem que tinha uma família. E pai, queridos, não é apenas aquele que gera, pai também é aquele que cuida. José não foi o pai ali de sangue de Jesus, mas José foi aquele que criou Jesus. Portanto, José era o pai ali de Jesus. Quando nós, queridos, olhamos para a Bíblia, nós vemos tantos exemplos de pais, mas tantos. Você pode vir um ano inteiro no culto de homens, cada culto o pastor Fred falar de um que não vai esgotar. E pais ali que acertaram, pais que erraram. E nós podemos aprender com os acertos daqueles homens. Aqueles acertos vão inspirar a gente nessa manhã. Mas nós também aprendemos com os erros. Por quê? Para que eu e você possamos não cometê-los. Agora, queridos, guarda algo no seu coração e já tira esse peso, pai, de você. Todos os pais que estavam aqui sempre acertaram? Ou todos os pais que estavam aqui sempre erraram? Não, o único pai perfeito que nós temos é o nosso Pai Celestial. Então você, ainda que na sua caminhada de criar o filho, pode ser que às vezes você vai errar, mas você vai errar tentando acertar. E eu quero começar com 2 exemplos de pais que realmente falharam na área da paternidade. E quando você olha o desastre que foi na criação, por exemplo, dos filhos de Eli. Você olha para Eli, o que você aprende com ele? Que você precisa ensinar para o seu filho limite. Eli foi um homem que não deu limite para os seus filhos, e Finéias e Hofni, eles começaram a brincar com aquilo que era sagrado. E num determinado momento, quando Eli tentou chamar a atenção dos meninos, já era tarde demais. E você sabe que o Senhor então repreende a Eli e acaba em tragédia os filhos dele a morrer. Mas, queridos, você olha para Davi. E Davi, se Eli não colocou limites, Davi errou em não corrigir e não disciplinar o seu filho.
Hoje tem tanto isso, né? O meu pai não pode gritar comigo, meu pai não pode falar nada comigo, que eu já estou chamando o conselho tutelar. Mas, queridos, nós precisamos ensinar os limites para os nossos filhos e também corrigi-los, se nós queremos ajudá-los na formação do caráter deles. Davi, queridos, aqui não disciplinou um dos seus filhos e também foi trágico. Aminon, ele violentou a sua meia-irmã. Davi ficou chateado, mas Davi disciplinou Aminon? Não. Aquilo encheu o coração de outro filho de Davi de ir a Absalão, e Absalão vai lá e mata o irmão. E eu sei, queridos, que a espada não se aparta mais da casa de Davi. Queridos, nós não estamos falando de homens ímpios, ele era um homem de Deus, ele foi chamado por Deus. Nós estamos falando de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eram homens de Deus, mas homens que ganharam tantas coisas, mas falharam na área da paternidade. Mas eu não quero terminar, eu comecei com o ruim, que é para agora a gente dar os bons, não é verdade? Senão fica todo mundo murcho. Mas quando nós olhamos, tem outros também, queridos, que acertaram. Eu olho, por exemplo, para o exemplo de Jó. E o que nós podemos aprender com Jó nessa manhã é que Jó é um pai que ora. Jó era um pai que orava pelos seus filhos. Coloca para mim, por favor, Jó 1:5. Diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número deles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó uma vez na vida. Assim fazia Jó o quê? Continuamente. Jó era um pai que orava pelos seus filhos. Jó era um pai que pagava um preço pelos seus filhos. Queridos pais, chega em casa, unge as roupinhas dos seus filhos, unge o quartinho dele, unge a cabecinha dele, começa a interceder pelo seu filho. Para de falar assim: mas esse menino... Não, começa a lançar palavras de bênção. Esse menino é uma bênção, esse menino vai ser um homem de Deus, essa mulher vai ser uma mulher de Deus. E começa a orar sobre a vida dele, começa a consagrar a vida dele. Queridos, eu olho aqui para a história de Jó, e você sabe que Jó perdeu todas as coisas, inclusive os filhos. Mas quando você chega lá no final, no capítulo 42:10, vai dizer que Deus restituiu em dobro todas as coisas para Jó. E ali você vê direitinho que o número de jumentas dobrou, que o número de ovelhas dobrou, que tudo dobrou. Mas na hora que chega no número dos filhos, você vai ver que o mesmo número de filhos que ele tinha lá no início do capítulo, que eram 10, 7 mais 3, ele vai ter agora a mesma coisa. E você fala assim: mas Deus não restituiu tudo em dobro? Aonde que estava, filhos? Aqueles filhos consagrados, ensinados na palavra de Deus, estavam com o Senhor. Deus restituiu em dobro tudo para Jó. Jó era um homem que orava pelos seus filhos. Mas eu olho também para Jairo, queridos, e Jairo foi um homem que abriu mão da sua reputação, que abriu mão da sua posição para se sacrificar pela filha. Se Jó orou pelos filhos, Jairo foi um homem que se sacrificou pelo filho, ou melhor, pela filha. Abre comigo para você ver em Marcos 23:24. Algumas traduções diz que ele era o chefe da sinagoga, ou talvez um dos principais, um dos maiorais da sinagoga. Mas ao ver a sua filhinha num estado terminal, ele fala assim: não importa se os judeus não gostam dele, não importa se eles não creem nele, eu creio nele. E não importa o meu cargo, não importa o que eu tenho que fazer, a minha filha é prioridade na minha vida. Então eu vou até esse Jesus, porque eu sei que esse Jesus pode curar a minha filha. Não importa o que os judeus vão falar, não importa se eu vou perder o meu cargo, a minha filha vem na frente de todas essas coisas. Um pai que se sacrificou pelo seu filho, diz assim: insistentemente ele lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe a mão sobre ela para que seja salva e viverá. E o que aconteceu? Jesus foi com ele. Jó, um pai que ora, Jairo, um pai que se sacrifica. Mas eu vejo também Jessé. Ah, pastor, eu só lembro de Jessé esquecendo de Davi.
Isso é cura para você, queridos, que na hora da caminhada tem hora que a gente erra mesmo, mas o importante são os acertos que a gente faz depois. Naquele momento que Deus manda o profeta Samuel na casa de Jessé, na cabeça de Jessé, vamos trazer os mais velhos, vamos trazer os mais fortes, os mais robustos. Ele nem se lembrou de Davi, o caçulinha que estava lá no pasto, pastoreando as ovelhas. Mas na hora, queridos, que Saul dialogou com ele e pediu Davi, Jessé simplesmente o liberou e o abençoou. Jessé é um exemplo de pai que entrega o seu filho para servir ao Senhor. Abre comigo, queridos, em 1 Samuel 16, do 19 ao 22. Saul enviou mensageiros a quem? Ao pai, dizendo: envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Queridos, presta atenção. Jessé aqui não apenas libera o filho, mas ele envia aqui Davi com uma oferta. E esse tipo de coisa que ele mandou, o jumento, o pão, o vinho, são simbolismos do quê? De sacrifício. Ele envia o seu filho para o palácio, envia um sacrifício junto ali para ser feito um holocausto. E ali, queridos, quando Davi chega naquele palácio, as portas do palácio nunca mais vão se fechar para Davi. Mas continua a história e diz assim: assim Davi foi a Saul, esteve perante ele, e este o amou muito e o fez o seu escudeiro. Saul mandou de novo o quê? Falar com o pai. Deixe estar Davi perante mim, pois caiu em minha graça. Queridos, pai, vocês que estão aqui no mesmo lugar que você errou, você pode consertar amanhã. Se Jó orou, Jairo sacrificou, Jessé entregou. Não apenas entregou, como abençoou aquele novo início na vida de Davi. Queridos, eu olho para esses homens aqui, eu vejo homens que erraram, homens que acertaram. Homens que erraram, pais que acertaram, mas que estavam tentando fazer o seu melhor. Queridos, o que eu quero dizer para você? Que assim é você, Valber. Que assim é você, Walter. Que assim é você, Fred. Nós não somos perfeitos, vocês não são perfeitos, mas tentam fazer o melhor para o filho de vocês. Vocês tentam dar o melhor para os filhos de vocês. Vocês tentam, queridos, fazer o melhor nessa missão que o Senhor convidou vocês. Qual missão? Ser pai. Simplesmente ser pai. O Senhor te chama, Almeida, para uma missão: ser pai. E talvez você pergunta: pastora, mas qual a importância de um pai? Queridos, vem comigo e acompanhe a história, que você vai entender a sua importância e o seu valor na vida do seu filho, da sua filha e da sua família. O anjo apareceu para Maria e anunciou para ela, é o chamado anunciação. Você está comigo nessa manhã? Anunciou para ela que do ventre dela seria gerado algo do Espírito Santo. Esse mesmo Deus que fez esse milagre no ventre de Maria para gerar Jesus, esse mesmo Deus todo-poderoso não poderia depois ter criado sozinho Jesus, sim ou não? Mas você sabe que ele tinha um projeto, e o projeto de Deus para nós era a família. O projeto de Deus é um pai e uma mãe para criar um filho. Então ele pega você, pai, como a representação física dele na família aqui terrena. Você é a representação física de Deus na vida do seu filho, na vida da sua filha e na sua família. Olha a importância de um pai, você é a referência. E como referência você ajuda a construir a identidade desse filho e dessa filha. Queridos, quando o pastor André Valadão assumiu a Global, numa das primeiras reuniões, ele falou isso muito claro para nós. Eu nunca tinha ouvido aquilo e no primeiro momento eu assustei.
E hoje eu entendo perfeitamente o meu pastor. Porque no legado anterior, a gente tinha mania de chamar o pastor Márcio de pastor. Todas as artes a gente punha lá, pastor Márcio. E ele disse assim, é o seguinte, deixa eu explicar algo para vocês. Eu não sou o pai de vocês. Eu sou o pastor de vocês. Eu não quero que vocês me chamem de pastor. Eu sou pai dos meus filhos, mas eu sou o seu líder, responsável por te aconselhar, orar por você, alimentar você com a palavra de Deus. Mas eu sou pai dos meus filhos. O pastor Fred, ele alimenta vocês, ele ora por vocês, mas ele é pai da Cleo. Você está entendendo como? Ele é pai do Léo. Você, Nathalie, é pai dos seus. Que Nathalie, que é esse Tom? Você é pai dos seus. É que a Nathalie estava olhando tão concentrada para mim, que eu queria falar Tom e falei o nome dela. Tom, você é pai dos seus. Do Pietro e da Rafa. Entende como? Queridos, às vezes as nossas identidades estão torcidas, e se essa figura de pai, essa referência de pai não está muito clara para você em casa, você vai achar essa referência num professor, você vai achar num treinador, você vai achar num desses que faz blogger aí, que eu não sei como é que chama isso, você vai achar num pastor, você vai procurar num líder seu, e você começa a confundir aquilo que realmente um pai é para você, e aquilo que uma referência de uma outra pessoa, ela é para você. Você consegue entender? Você, pai, é a representação física do Senhor na sua casa. Mas talvez você pergunte assim, pastora, como que eu posso ser esse pai? Como que eu posso ser essa referência do Pai Celestial na minha casa? Eu já entendi, pastor, a minha importância, mas como que eu consigo ser esse reflexo do Pai Celestial na minha casa? Não é este o filho do carpinteiro? Não é este o filho do carpinteiro? Talvez você olhe e fale assim, gente, mas por que Deus escolheu José? E você pensa assim, é porque havia uma profecia que Jesus viria do tronco de Abraão, da tribo de Judá, seria filho de Davi, e José, ele é da descendência de Abraão. O Abraão é o tronco da fé judaica. Ele é descendente de Davi, então foi José. Ele podia ter escolhido outro homem dessa descendência. Talvez você pergunte, mas deve ser porque ele estava ali, já enamorado com Maria, e Deus tinha um plano para Maria também. Isso é possível, porque Deus une propósitos. Mas o principal motivo, queridos, é que Deus escolheu uma família humana para criar e educar o seu filho, e Ele não colocaria isso em qualquer família. José tinha características de um pai, que refletia o Pai Celestial, e por isso podia criar e educar Jesus. José era um homem que temia a Deus. José era um homem de caráter e integridade. Essas características, queridos, que vão nos fazer, nos assemelhar e refletir o nosso Pai Celestial. Quando você olha para José aqui, a história dele, você vai ver em Mateus 1, 18, 19. Queridos, que quando ele fica sabendo ali que Maria se achava grávida pelo Espírito Santo, queridos, não é uma informação dura? Ainda hoje, se uma menina chegar para um rapaz com todo o teste de DNA que tem, com tudo que tem, eu estou grávida do Espírito Santo, isso não vai te parecer estranho? E há tantos anos atrás, sem tecnologia? Será que isso não foi difícil para José, numa comunidade daquela, numa época daquela, ouvir tais coisas? Ele blasfemou contra Maria. Ele levou ela ali, queridos, para ser ali chicoteada, apedrejada por aquele povo. Primeira coisa que você vai aprender, pai, com José, é que ele protegeu a sua família. É tão lindo isso, coloca para mim Mateus 18, 19, filho. Queridos, ele não expôs Maria num primeiro momento, e ele ainda aparecia com ela publicamente. Você anda de mão dada com a tua esposa para a rua e fala, essa é a minha esposa, essa é a minha mulher. Ela tem um sacerdote em casa, ela tem um marido. Ele saía publicamente com Maria, ia para cidades com Maria.
E mesmo depois, quando Deus pediu para eles irem para o Egito para proteger o menino, eles foram. Ele protegia a esposa, ele protegia o filho. Em outras palavras, ele era um homem que protegia a família. O nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando sua mãe, Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente, sem escândalo, sem expor, sem difamação, sem calúnia, sem troca, queridos, de palavras que depois você não recolhe mais. Olha só a atitude desse homem. Agora coloca Mateus 2, 13, 14. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Um homem que protege a esposa, um homem que protege o filho, um homem que protege a família. Filhos, quando eu morei lá no Oriente Médio, eu tinha uma professora e ela era noiva. E eles compraram uma casa assim nas montanhas. E eles iam para lá, queridos, todo sábado. E um dia ela falou assim: Ana, vamos lá comigo que eu quero te mostrar a nossa casa. E queridos, eu subi com eles para aquelas montanhas e fui lá conhecer a casinha deles, abençoei a casa deles lá nas montanhas. E ela disse: todo sábado a gente vem para cá, eu cozinho, a gente mexe no jardim. Eu pensei comigo que essa cabeça de ocidental, mas será que isso não vai ter perigo? A santidade desse casal? E aí conversei com um pastor que estava lá há muitos anos. E eu falei assim: Jorge, será que isso? Eu fiquei preocupada, será que eu não tenho que sentar e conversar com a moça, explicar para ela que isso não convém? Ele falou assim: Ana, não se preocupe, porque aqui nessa cultura, o primeiro interessado em proteger a menina será o noivo. O primeiro interessado em conservar a honra dela será o noivo. Você entende, queridos? José foi esse homem que protegeu o filho, protegeu a esposa e protegeu a família. Mas eu encontro uma segunda característica nele, não só disso, mas ele era um homem, queridos, que o anjo descia para falar com ele, ele falava, Deus tinha um canal aberto com ele ouvia o Senhor, Deus trazia uma direção, ele confiava na direção do Senhor, ele ouvia, ele confiava e ele seguia a direção do Senhor. Então ele era um homem, ele era um sacerdote, ele era um pai que recebia do Senhor a direção e trazia para a sua família a direção que o Senhor deu. Ele não decidia, queridos, pelos seus próprios desejos, por aquilo que ele pensava. Ele recebia uma direção do céu, pegava a direção do céu e falava: é essa direção para a qual a minha família vai caminhar. Então ele não era só um homem que trazia, queridos, a proteção, mas ele trazia a direção. E trazia uma direção direto do Senhor. O Senhor fala para ele: vai para o Egito. Eu vou. Agora volta para Israel. Eu volto. Recebe Maria. Não temas, José, de receber Maria, porque o que está no ventre dela é meu. Mas eu confio na palavra do Senhor. Eu recebo Maria e eu não a conhecerei enquanto ela não der a luz. Eu tenho a direção de Deus e é pela direção de Deus que eu coloco a minha família para caminhar. Eu pego a direção e trago a direção para casa. Filhos, eu olho para esse testemunho de José e como impacta em um homem às vezes tão pouco falado na Bíblia, porque ele simplesmente desaparece. Mas foi a ele que Deus confiou a criação e educação do seu filho. E a última característica que eu enxergo nele está em Lucas 2, 22, 24. Ele foi um homem, queridos, que ele se preocupou em educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Ele não só proveu, ele não só foi o provedor, porque ele tinha uma carpintaria, ele sustentava a família fisicamente, mas era um homem que sustentava espiritualmente a sua família. Diz assim: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés,
Levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. É para apresentar o Senhor? A lei diz, a gente leva. É para circuncidar? A lei diz, a gente leva. É para agora educar as crianças nas festas judaicas? É a lei do Senhor? Nós vamos seguir. Jesus foi ensinado e Jesus cumpriu toda a lei, porque Deus de pequeno Pai o ensinou e o levou para que tudo aquilo se cumprisse na vida dele. Olha o restante do versículo. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do Senhor será consagrado. Jesus foi. Filhos, guarda algo, pais. Os filhos são a herança do Senhor. E a herança não é apenas para a gente desfrutar. Como é bom pegar aquele filho, dar um abracinho. Os nordestinos falam dar um cheiro, né? Eu nunca ouvi isso em Minas, mas aqui eu ouço tanto. Vamos dar um cheiro naquela criança. Vamos apertar mesmo aquela criança, encher de beijinho. É uma bênção quando ele te abraça, quando ele pega na sua mãozinha. Queridos, quando eu pego um bebê, aquele bebê segura no meu dedo, eu falo, meu Deus, isso é obra de Deus. Só quem segurou um bebê vê o milagre que segura nos braços. Mas o filho, a herança, queridos, não é apenas para nós desfrutarmos, mas a herança também é para nós zelarmos por ela. E se um filho é uma herança que o Senhor te entregou, Léo, nós precisamos zelar por esses filhos. Nós precisamos cuidar deles. E no momento certo, como flecha, os lançar. É isso que diz o Salmo. Quando você olha, coloca para mim também o 39, 42, para vocês verem como que eles ensinaram Jesus. Como que José se preocupou. Cumprida todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, da graça de Deus estava com ele. Pode ir. Ora, anualmente iam seus pais para a festa da Páscoa, era uma das festas que os judeus guardavam. Quando ele atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. José sempre levava o seu filho para aprender. Você vem para a igreja, você traz o seu filho para aprender. Você ensina o seu filho nos caminhos em que ele deve andar. José entendeu a sua missão nos planos de Deus. Você entende a sua missão nos planos de Deus? Educar o seu filho nos princípios do Senhor. Nessa viagem aqui, você sabe que ele e Maria vão e esquece Jesus para trás. Está vendo como é que pai às vezes erra e às vezes acerta? Só que quando eles chegaram lá, Jesus fazia o que? Ele discutia com os doutores da lei. Só que você sabe que o Espírito Santo só veio sobre Jesus no dia do batismo. Quem ensinou, queridos, todas aquelas coisas para Jesus. Quando ele ia para a carpintaria, ali, e Jesus do lado e os filhos do lado, e nós vamos aprender, e nós vamos proclamar a palavra, e nós vamos estudar. Inculca na criança, ao deitar, ao levantar, ao sentar, ao comer, inculca nela a palavra de Deus. Jesus, aos 12 anos, arrazoava com os doutores da lei. Quando você pega na sua Bíblia Sagrada, você vai achar que um autor chamado Tiago, ele não era o filho de Zebedeu, ele não era o filho de Alfeu. Tiago que está aqui, ele era irmão de Jesus. Se era irmão de Jesus, ele era filho de José. Mas você vai achar uma outra carta também. Você acha uma carta aqui de Judas. Não era Judas aquele que se enforcou. Ele se enforcou, como é que ele escreveu? Mas diz Judas que ele era um servo de Cristo, irmão de Tiago. Tiago era irmão de quem? Se ele era irmão de Tiago, Tiago era irmão de Jesus, esse Judas era quem? Irmão de Jesus, filho de José. Um pai que ensinou seus filhos nos caminhos do Senhor. Pai, você é o representante de Deus na sua família. Representante físico de Deus na sua família. Traga proteção, traga direção, traga provisão. Seja ela física, seja ela espiritual. Se você continuar lendo a Bíblia, você vai achar vários. Você vai ver Cornélio que ouviu a voz de Deus, queridos, e Cornélio traz Deus para dentro da sua casa. Você vai ver o carcereiro que por um minuto tentou se suicidar, mas a misericórdia, a graça de Deus encontra ele, e poucos minutos depois ele levou Deus para dentro da casa dele.
Você olha para Josué numa sociedade perdida. Josué fala para o povo: vocês querem seguir outros deuses? Vocês seguem. Vocês querem fazer o que der na telha de vocês? Façam. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso, homem de Deus. Pode todo mundo fazer o que quiser lá fora, mas você, como um soldado de Cristo, vai dizer: aqui não, Satanás, aqui não. Na minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. O Senhor já te deu essa autoridade. Põe esses demônios para fora. Com autoridade, ora pelos seus filhos. Ensina para eles a palavra. Você é autoridade, Pai, na vida do seu filho, da sua filha e na sua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não abra mão disso. Você viu, queridos, nessa mensagem que teve homens que erraram, mas também teve homens que acertaram. Talvez você fale assim: pastor, eu preciso orar mais como Jó pela minha família. Amém. Eu preciso sacrificar mais, dar mais tempo para os meus filhos. Amém. Ai, pastor, eles têm me pedido para ir para Sefenai, para fazer tantas coisas, e eu não tenho liberado. Libera teu filho, filho. Eu sei que é um sacrifício, mas se Deus está chamando, libera ele. Libera ele para servir o Senhor. Que você seja, queridos, esse reflexo de Deus na sua casa. Que você ofereça proteção, que você ofereça direção e também a provisão. Guarda, Deus escolheu uma família humana para educar e criar o seu filho. E José foi o seu representante. Você entende, Pai, a sua importância nessa manhã? Você entende, Pai, o seu valor na sua casa, o seu valor na sua família, o seu valor na vida de um filho e de uma filha? Você é o representante físico dele no seu lar. Deus te confiou essa missão. Errando ou acertando, filho, você sempre guarda isso no seu coração. Eu não erro porque eu quero. Eu erro tentando acertar. Simplesmente seja pai. Simplesmente seja pai. Foi para essa missão que o Senhor te convidou, para ser pai. Nesse momento eu queria te convidar para ficar de pé. Vou pedir para o pastor Fred vir aqui orar pelos pais. Ele é um pai, ele sabe melhor o que se passa no coração de cada um. Então ele vai orar, filhos, por vocês nesse momento. Toda angústia sua, coloque para fora, todos os seus medos. Ai, Deus, mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Pai, eu nunca fui pai. Ah, queridos, lance no Senhor agora as suas inquietações. Lance no Senhor agora as suas inseguranças. Será que eu tenho sido um bom pai? Se você tem dado o seu melhor, filho, você tem sido um bom pai. Ou talvez você tenha feridas. Deixa Deus falar profundamente ao seu coração nesse momento. Deixa Ele ministrar o seu coração. E receba, Pai, nessa manhã, o bálsamo do Senhor. Aleluia. Feche seus olhos, meu querido. Eleve seu pensamento ao Senhor agora. Oh, Senhor, nós oramos a Ti nesse momento, meu Deus, por cada pai aqui presente. Oh, Pai, sabe que a caminhada de ser um pai muitas vezes é difícil para nós que somos pecadores, que somos falhos, que muitas vezes não fomos preparados para ser pais, que muitas vezes muitos aqui nem o pai tiveram, ou quando tiveram foram pais que abusaram fisicamente, que abusaram na violência, ou que abandonaram. Oh, Senhor, mas há um poder que vem do alto, há um poder que desce do alto para nos encher com o Espírito Santo quando um filho nasce. Oh, querido, receba agora o poder do Espírito Santo para ser o pai que você precisa ser. Receba agora o poder do alto para ser o pai que você foi chamado para ser. Receba agora do alto o poder
poder do Espírito Santo para educar o seu filho, para ministrar sobre a vida do seu filho, para impor as mãos sobre o seu filho, para disciplinar o seu filho, para caminhar com o seu filho ao lado, levando ele dentro do caminho do Senhor, dentro daquilo que o Senhor o chamou. Oh Senhor, tem misericórdia de nós, pais, meu Deus, porque nós fomos chamados para ser a tua imagem e semelhança, para nós sermos a tua imagem física para os nossos filhos. E muitas vezes nós temos falhado, e muitas vezes nós temos errado, Senhor, como tantos pais na Bíblia erraram. Mas nós estamos aqui hoje como pais e te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Traz sobre nós o teu perdão, a tua misericórdia, e que o poder do Espírito Santo possa nos transformar, para nós sermos a imagem que deveríamos ser, um espelho apontando para o Pai perfeito. Um pai que leva os seus filhos ao Senhor, que leva os seus filhos a conhecer verdadeiramente o Senhor, a afiar as flechas para lançá-las no momento correto. Oh Pai, o nosso chamado não é para uma vida, o nosso chamado é para um legado. O nosso chamado não acaba em nós, ele continua nos nossos filhos. Oh Deus, ajuda cada pai aqui nesta manhã a ser o pai que eles precisam ser. Ajuda cada um aqui, não importa as feridas que foram feitas no passado, não importa, o Senhor derrama sobre eles um bálsamo que cura as feridas. Oh Senhor, cura, para que eles possam ser o pai que eles precisam ser, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Meu querido, Números 23:19 fala que Deus não é homem, nem filho do homem para que minta. Muitas vezes nós estamos confundindo Deus com os homens. Sabe quando? Quando você vai se relacionar com Deus e você coloca toda a carga negativa que você carrega do seu pai em cima de Deus. Se teu pai foi um pai rígido demais, você acaba colocando sobre Deus uma imagem de alguém que está ali só esperando o teu erro para te surrar. Se teu pai foi muito permissivo, você acha que ele é um Deus que pode tudo, e não é assim. Nós temos que parar de colocar a imagem do nosso pai, porque nós somos imperfeitos. Eu disse à minha filha já, ao meu filho, não importa o quanto o papai possa tentar ser o melhor, o quanto eu possa tentar não errar, o quanto eu posso tentar liberar todo o meu amor possível sobre vocês, há um pai muito melhor do que eu para você. Todas as noites minha filha vem me dar um beijo e diz: boa noite papai, eu te amo. Eu digo: amém filha, eu também te amo. Agora, antes de você dormir, dê boa noite e diga que ama o seu pai que está no céu, porque ele é um pai muito melhor do que eu. Muitas vezes você tem tido dificuldade de se relacionar com o Senhor por causa dos erros do seu pai. O que seria de Davi, como a pastora falou aqui, se Davi não tivesse perdoado seu pai por esquecê-lo naquele dia? Se Davi não tivesse perdoado ele, Davi poderia ter seguido e não ter tido um relacionamento de Deus como um pai. Para de olhar para os defeitos do seu pai, para de olhar, para de se lamentar, para com essa autocomiseração que você tem carregado com você. Para de achar que Deus é parecido com teu pai. Ele é o pai perfeito para nós.
Talvez até hoje você não tenha conseguido ir se entregar ao Senhor, confessar publicamente a Jesus Cristo, porque você sempre ouviu que Deus é Pai. E você não consegue entender como é que Deus é um Pai. Se meu pai me batia, se meu pai me arrastava no chão, se meu pai me puxava pelos cabelos, se meu pai me surrava, se meu pai me maltratava. Ele não é o teu pai terreno. Ele é um pai perfeito para você. Nessa manhã, meu querido, você ouviu aqui exemplos de pais que erraram. Você ouviu exemplos de pais que acertaram, e que mesmo os pais que acertaram também erraram. Mas há um pai que não erra conosco. Há um pai que não erra conosco. E Ele tem cuidado de você. A palavra de Deus diz que Ele nos via quando nós ainda éramos matéria informe dentro do ventre da nossa mãe. Ele nos via, Ele te vê. Ele te vê. Você está pensando que você está sozinho, passando no meio da sua tribulação, passando no meio do seu problema. Ele te vê. E Ele sempre te viu. Esse mesmo Deus, hoje, nós estamos comemorando na igreja aqui o Dia dos Pais. Ele tem um convite para você. O convite dele para você hoje é que Ele quer ser o teu pai. Hoje Ele está te perguntando: filho, meu querido, eu quero ser o teu pai. Você quer ser o meu filho? O convite dele para você hoje não é um convite, meus queridos. O convite dele hoje, o que eu estou fazendo para você hoje, não é um convite de religião. Eu não estou te convidando para a região evangélica. Você pode ser católico, você pode ser umbandista, você pode ser evangélico, você pode ser ortodoxo, você pode ser o que for, meu querido. O convite hoje é para que você seja filho dele, através do sacrifício que foi feito de Jesus Cristo na cruz. A Bíblia fala que através do filho, do sacrifício de Jesus, nós recebemos espírito não de escravidão, mas de adoção de filhos. Nós fomos feitos filhos pelo que Jesus fez naquela cruz. E o convite dele para você hoje é: você quer ser o meu filho? Meus queridos, alguém aqui hoje que deseja entregar a sua vida para Jesus, confessá-lo publicamente e aceitar esse convite de ser filho? Só levanta a sua mão bem alto para eu me alegrar com você. Levanta a sua mão bem alto. Diz assim: eu quero. Aleluia, temos um jovem ali. Aleluia. Glória a Deus. Há mais alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus hoje? Há mais alguém? Só levantar a sua mão onde você está para eu me alegrar com você. Para eu me alegrar com você. O convite hoje é: eu quero ser o teu pai. Há mais alguém aqui hoje que quer deixar esse Deus maravilhoso, esse Deus que é o Pai perfeito, ser o teu pai? Só levanta a sua mão bem alto para eu me alegrar com você. Não tenha vergonha porque Ele está te chamando para ser filho. O convite hoje é para você ser filho. Há alguém aqui que deseja ser esse filho? Levanta a mão bem alto. Há alguém mais aqui hoje que deseja ser filho? Nós temos um jovem, mas eu quero saber que tem mais pessoas que querem ser filho. Mas talvez você tenha caminhado com aquele filho pródigo. Talvez você tenha conhecido o amor desse pai. Talvez você tenha conhecido esse pai maravilhoso e como ele cuida de você. Mas você se encantou com as coisas desse mundo. E você saiu. E você deixou de congregar. E você deixou de estar na presença do pai. E você não foi percebendo, mas cada vez mais estava distante do Senhor na tua vida. E quando você menos percebeu, você já estava totalmente entregue para esse mundo. E hoje você veio aqui, talvez para estar aqui com seu pai apenas. Talvez apenas para honrar o seu pai. Mas deixa eu te dizer, o Senhor está te chamando, porque Ele quer ser o teu pai de novo.
Alguém aqui quer voltar aos caminhos do Senhor? Alguém aqui deseja regressar aos caminhos, voltar para os braços do Pai? Levanta a mão bem alto. Também. Alguém aqui mais que deseja voltar para os caminhos do Senhor? Levanta a sua mão. Há mais alguém? Aleluia. Eu queria convidar então o jovem que levantou ali a mão para eu orar com você. Pode ser, meu querido, você que levantou a mão. Vem aqui para orar com você. Há mais alguém? Se há mais alguém aqui, eu quero orar com você, meu querido. Há mais alguém aqui? Aleluia. Pode vir aqui, meu querido. Há mais alguém aqui que deseja entregar a sua vida ao Senhor? Corre para cá. Corre para cá. Aleluia. Procurei em outro lugar. Lucas. O Lucas hoje está entregando a sua vida ao Senhor. Há mais alguém que deseja ser esse filho desse pai? Corre para cá. Não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã. Que Ele é um pai maravilhoso que está aqui, ansioso por receber você. Enquanto eu oro, você pode vir aqui, tá bem? Lucas, eu vou orar e vou pedir para você repetir, tá bom? Eu vou pedir para a igreja repetir com a gente também. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, hoje eu te aceito, te recebo, te confesso como o único Senhor e o único Salvador da minha vida. Me abençoa e me recebe como teu filho. Amém. Oh meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos hoje pela vida do Lucas. Paizinho, ele veio hoje ser o teu filho. Ele veio hoje aqui para ser o teu filho, Pai. Oh meu Deus, recebe-o como teu filho. Recebe como aquele pai da parábola do filho pródigo recebeu o seu filho que estava voltando. Abraça o Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós abençoamos o caminho dele, que ele nunca mais se desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas que ele possa trazer outros filhos para esta casa, no nome de Jesus. Lucas, quando a gente, agora esse pai, que é o teu pai, também é meu pai, então a gente é irmão. Eu tenho um monte de irmão para te apresentar hoje, tá bom? Eu queria te apresentar para você hoje. E no 3 eu queria pedir para você virar. 1, 2, 3. Deixa eu te abençoar aqui com nossos irmãos. mas descobri. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa manhã de salvação. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que nos instrui. Obrigada pela tua presença no nosso meio. Ah, Pai, nós queremos te agradecer pela vida de cada pai que tem dado o seu melhor, que tem criado, Pai, a herança que o Senhor entregou nas mãos deles. Muito obrigada, Pai. Guarda-os, livra-os, ó Pai, de todo mal. Que seja uma semana abençoada, uma semana cheia, Pai, da tua presença. Que cada dia mais o Senhor traga direções para esses homens de Deus, para que eles possam, Senhor, ali dirigir a família deles e trazer a direção para as suas famílias. Pai, guarda os filhos, que os filhos, ó Pai, que o coração dos filhos esteja sempre, Pai, convertido ao dos pais e dos pais aos filhos. Abençoa, Senhor, esse relacionamento, que haja obediência, que haja respeito, que haja honra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigada pela vida de cada um de vocês, pela presença de vocês.